João Paulo, professor, você poderia citar os psicólogos escolares que, segundo o senhor, estão mais bem preparados para lidar com os temas de psicologia? Bom, tem vários. Né? Você tem o Agostinho Gemelli, que é talvez o maior de todos. Gemelli, G-M-E-L-L-I. Você tem o Luiz Sencillo, que eu já falei, Sencillo com C, C-N-E-C-I-L-L-O. Você tem o André Mark, autor da Psicologia Reflexiva, e assim por diante, tem um monte. Mas note bem, eu não estou seguindo referência escolástica. Por quê? Eu acho que até mesmo os psicólogos escolásticos, no exame que eles fizeram da psicologia moderna, eles foram muito tolerantes. Não foram suficientemente radicais. Tá certo? Também não quer dizer que eu esteja jogando toda a psicologia moderna fora. Não. Eu apenas a estou testando, submetendo ao teste da minha experiência e, vamos dizer, ao testemunho das pessoas a quem eu pergunto, incluindo os próprios psicólogos. Por exemplo, se eu encontrasse o Konrad Lorenz, que escreveu coisas sobre a agressividade humana, né? Eu perguntaria isso para ele: quantas pessoas você bateu? Eu vou dizer: ninguém. Quantos você matou? Ninguém. Eu digo: mas que raio de instinto é esse que jamais se manifesta? Como é possível um instinto? O instinto é uma necessidade permanente, né? E compulsiva, por assim dizer. Não pode ter um instinto que só apareça uma vez a cada 50 anos. Então, do que você está falando? Essa tal da agressividade humana simplesmente não existe. Existem circunstâncias na qual certas pessoas agem agressivamente. E essas circunstâncias são enormemente complexas exteriormente e ainda mais complexas na imaginação dos respectivos personagens. Então, para você montar uma situação, né, de agressividade, você precisa de elementos culturais, históricos, psicológicos, até enormemente complexos. Então, se eu ver, por exemplo, todas as vezes onde eu me meti em situações agressivas, onde eu ou bati em alguém, ou apanhei de alguém, ou quis bater em alguém, eu digo, era tudo enormemente complicado. Tão complicado que às vezes você não consegue nem reconstituir como é que você entrou naquilo. Por exemplo, vamos dizer, pode haver elementos de competição social. O sujeito quer te humilhar e você não deixa. Aliás, eu escapei de muitas brigas simplesmente dizendo isso. As pessoas ficavam bravas, queriam bater em mim. Eu falava: você quer bater em mim? Mas eu acho que é melhor eu bater em você. Que tal? Só de pensar isso, o sujeito já desistiu da briga, porque ele pensou que ele ia só bater. Falou: não, mas você pode apanhar também. Ainda que seja só um pouquinho. Então, eu vejo que mesmo entre moleques, adolescentes, eu penso em quantas brigas eu assisti durante a minha adolescência. Pouquíssimas. Eu digo: bom, quantas brigas tem? Se você pega aqui, vamos dizer, uma quadrilha de bandido, quantas violências ele comete ao longo de toda a sua porca vida? Quantos assaltos você fez? 20, 30? 100? Quantos dias você viveu? 100? Quer dizer, mesmo o violento profissional, ele exerce aquilo pouquíssimas vezes. Então, como falar de um instinto agressivo, meu Deus do céu? Quer dizer, o que acontece é que o psicólogo ele vê, né, a violência espocando aqui, e fica impressionado, né? E não tendo uma explicação detalhada, ele apela para um símbolo que se chama instinto. Mas é um símbolo, é figura de linguagem apenas. É do mesmo modo a sexualidade. Como é que o Dr. Freud explica tudo que nós fizemos pela sexualidade? Fala: mas, meu Deus do céu! Quantas vezes por mês lhe ocorre, né, um pensamento erótico com relação a alguma pessoa? Na maior parte dos casos, ocorre durante uma fração de segundo, como uma hipótese de, né, ameaça de possibilidade, de suspeita, de hipótese, de eventualidade, de possibilidade. E não acontece nada. Não é assim? É assim ou não é? Às vezes dá alguma coisa. Digo: mas meu filho é tão complicado. Dá trabalho esse negócio, tá entendendo? Você tem que convencer a pessoa, tal, levar para um motel. Tá, putz. Na maior parte dos casos a coisa não se realiza, ela para na metade. Eu digo: mas que raio de instinto é essa que é tão difícil de satisfazer, porra? Quer dizer, a pessoa viveria numa frustração medonha o tempo todo, estaria todo mundo chorando,
Não é isso? E digo, no entanto, não estão. Pensa bem assim, seja sincero. Quantas mulheres você quis comer? Ou pensou assim? Quantas você comeu realmente? Por que você não está chorando desesperadamente diante de tanta frustração? Você está rindo cinicamente, você está entendendo? Como se nada tivesse acontecido. Eu digo, se fosse o instinto, meu filho, você estaria chorando. Entendeu? Então é porque não é uma necessidade verdadeira. É apenas uma coisa que você pode fazer, que você gostaria de fazer, e ponto final. Agora, depois que você já está no embalo, tá certo? Você já compôs todo o mundo imaginário, já imaginou as maravilhas todas daquela mulher, né, sonhou com ela. Tá? Bom, daí aquilo virou um complexo causal que você não consegue parar mais. Não é isso? Se chegar na hora do motel lá, a pessoa já está deitada, já para. Epa! Aí é o Mike Tyson, né? Quando a menina falou para, não dá para parar mais. Tá entendendo? Mas não porque fosse instintivo. Né? Se você imagina por o Mike Tyson, aquela menina que ele levou pro hotel e transou lá, né? E deu aquele rolo todo. Ora, ele pensa assim, eu sou o Mike Tyson, eu sou o campeão mundial, eu sou um cara importante. Todas as mulheres estão querendo transar comigo. Não é possível que essa não queira. E é por isso que ele foi em frente. Ele achou que ela estava dizendo não só de frescura. E não era não de verdade. Você está entendendo? Como é que ele ia saber? Então, qual é a diferença? Ele é um cara impulsivo, cego? Não, a simbolização que ele fez foi errada apenas. Está entendendo? Ele interpretou errado a situação. Né? Se fosse eu, né? Então, eu jamais entendi por que alguém transou comigo. Eu acho uma coisa inteiramente anormal. Tá certo? Eu jamais faria isso. Eu jamais transaria comigo. Então, se a pessoa dissesse não, eu acharia inteiramente natural. Mas o Mike Tyson é o Mike Tyson. Mas tem um pouco de lentidão do Mike Tyson. A pessoa capta na hora e aí ela já elabora aqui rapidamente e parte para outra. Sim, se ele estivesse interessado em conhecer a objetividade da situação, mas ele não estava. Quer dizer, o apelo à vaidade foi muito forte. Então, Carlos Alberto, ainda sobre a suposta existência de uma opressão instintiva condicionante das ações do homem, presente em algumas linhas filosóficas, o que podemos entender sobre as afirmações de alguns pensadores, dentre eles Schopenhauer, de que a razão não passa de um instrumento da vontade, do impulso cego que constitui o homem e toda a realidade? Bom, a experiência básica do Schopenhauer é a experiência de tipo gnóstico. Quer dizer, o universo é hostil e a humanidade é inviável. Né? Se você entender que tudo o que ele está dizendo é apenas uma expressão deste sentimento de base, você pode negar tudo, dizer, olha, para mim não me parece que seja tão ruim assim. Ou seja, toda a filosofia do Schopenhauer é uma construção pseudo-racional em cima de uma escolha inicial. E digo mais, isto não chega a ser uma filosofia porque se ela baseia de uma escolha inicial inteiramente não justificada, então ela é uma elaboração poética. O que é uma elaboração poética? Já dizia o Benedetto Croce, a expressão de uma impressão. Se não existe a crítica racional das impressões, não tem filosofia nenhuma. Quer dizer, o Schopenhauer é sobretudo vamos dizer, um poeta da desgraça universal. Embora ele conhecesse bem a lógica, a técnica filosófica, etc, etc. A estrutura da obra dele, quer dizer, é uma estrutura racional criada em cima de uma impressão, quer dizer, uma gigantesca construção racional que expressa uma impressão. Mas se você pegar essa impressão inicial e perguntar, mas e se não for assim? Né? Isso é a mesma coisa que você assistir, né, o Otelo, né, onde tem um sujeito que faz uma fofoca e você pensa, e se ele não fizesse a fofoca? Acabou a peça. Está entendendo? Então, esta
E por isso tem na obra de arte suspensão da descrença, quer dizer, você não faz a pergunta básica e por isso mesmo você aceita a premissa arbitrária colocada pelo poeta, pelo dramaturgo, pelo romancista, etc, etc. Não é isso? E se Romeu não se apaixonasse por Julieta? Fala, bom, não tem a peça. E se o mundo não for tão ruim quanto Schopenhauer o vê? Acabou a filosofia de Schopenhauer. Agora, ela vale como expressão artística da profundidade que esta experiência, vamos dizer, do irracional no mundo pode ter para um indivíduo. Há momentos onde nós somos schopenhauerianos, então não conseguiremos exprimir isto melhor do que Schopenhauer exprimiu. Porém, isso chega a ser uma filosofia de maneira alguma. Schopenhauer é um grande escritor, um grande poeta, mas não filósofo. Assim como Nietzsche, é a mesma coisa. Não? Ou Hobbes, que não são filósofos de maneira alguma, porque o sujeito não examina criticamente a impressão inicial, se ele se deixa arrastar por ela e tenta expressá-la completamente, ele está fazendo poesia.